Caralho, mas foda lá a puta da mosca, velho. Põe direito, Ada, corta. Olá, sou o Vitor, esta é a minha Polo 86C Stylec. É o meu projeto de há longos anos. Opa, há muitos anos, que eu já venho há muitos anos, quando ainda era muito pequeno, os meus pais já tinham carros alterados e entretanto comecei também neste mundo com os carros alterados. Comecei com outra marca, mas entretanto vim para a marca certa e é isso, basicamente, é um estilo de vida, basicamente. Porque é algo que sempre gostei, ter um carro ao meu gosto, com o meu toque. E é algo que sempre gostei, não ter umas jantes iguais a todos, uma suspensão igual a todas, poder ter ao meu gosto. Esta carrinha foi adquirida em 2012, em fevereiro de 2012, por um amigo de longa data, o Miguel Rocha, e na altura ele tinha a carrinha para venda e eu queria um carro eu tinha um carro de 2 lugares e queria um carro de 5 lugares para andar aí para um lado para o outro, estava farto de andar com o carro de 2 lugares que não podia levar mais ninguém, sempre querias ir dar uma volta, tinha aqui 2, 3 carros, e na altura apareceu aquilo, ainda andei uns tempos a convencer o meu pai, ele não quis, apesar de ter um lugar de garagem, dizia que não queria carros velhos, não queria mais carros velhos lá, e como a garagem era dele, também não queria criar uma guerra e no dia que ele fazia aniversário de casamento, eu disse ao rapaz, olha, nem vou ver o carro, não vale a pena. E ele chegou a casa, o meu pai disse, vamos ver o carro. Eu tinha nem 2 horas antes de acabado de dizer, olha, não vai dar. Fomos ver o carro e olha, e está aqui. 2 dias depois dela ter chegado a casa. Foi tirar quadrante, que ela vinha com o quadrante original, meti-lhe um quadrante com conta-rotações, na altura fui buscar uma grade ali a Baladares, ainda andou um tempo em formato old school, com televisão em cima, malas em cima, garrafão de palha em cima, garrafa de palha em cima, na altura acho que era só isso, já nem me recordo ao certo. Depois foi na altura em que não se usava muito os sticker bombs, também andei com stickers alguns. Mas nunca foi a minha cena, nunca era aquilo como eu queria mesmo. Depois em 2012, no final de 2012 eu fui para a Alemanha. Entretanto arranjei aqui umas RSL 13, 7 e 8 polegadas e quando vim daqui de férias em 2013 meti-as ao sítio e andei aquelas 3 semanas de férias e basicamente foi isso. A partir dali parou e foi para o restauro. A cena é, eu tinha a carrinha aqui e tinha um Golf 2 lá e tive um acidente com ele, com o Golf 2 e o chassi ficou entortado, basicamente. Aquilo não dava para ir à mestra, como dizem aqui, mas ficava extremamente caro lá e na altura um gajo quando vai para fora tem que se estabilizar primeiro e só depois é que pode-se manter em aventuras dessas. E na altura eu não quis estar a estourar assim dinheiro dessa forma, fui juntando peças para estas, apanhando aos bocadinhos tudo aquilo que eu queria, interiores, porque este interior nem era daqui, não ficou nenhuma peça do interior aqui. E fui apanhando as peças todas aos bocadinhos, demorou 2, 3 anos a apanhá-las todas e fui juntando peças para o motor, foram aparecendo alguns bons negócios de peças ali, peças acolá e pronto, e basicamente foi isso. Até chegar ao ponto em que tenho quase tudo, desmonta, vai para o pintor e do pintor vem para casa para montar tudo. É sempre a mesma, estou a passar agora com o Jetta. É a fase em que tu estás lá fora, queres fazer as coisas, não podes vir aqui fazê-las, tens que pedir para alguém fazê-las, pagas para alguém fazer, só que não estás aqui para assegurar-te que sai sempre bem feito, estás a ver? E é muito estressante, é desgastante. É muito mais desgastante do que um gajo estar aqui e ser um gajo, mesmo que não sejamos nós a fazer, mas podemos ir lá ver. Assim tens de estar sempre
como diz, como é que é dizer, tens de estar sempre a esperar que a pessoa que tu confias tenha tudo a 100% ao teu gosto e da forma como tu vês a coisa. E eu, na altura, quando foi esta carrinha, eu disse, não, eu quero fazer uma coisa diferente. Ela foi para o pintor, por exemplo, ela foi 2 vezes para o pintor, porque da primeira vez não ficou como eu queria, foi outra vez para lá. Ele, lá, quando vim cá de férias, vi que não estava como eu queria, voltou a ir para a segunda vez que foi para lá e voltou-se a pintar tudo, e entretanto ficou direita, mas eu já não arrisquei as outras coisas, já fui eu nas feiras a vir cá de propósito. Eu cheguei a vir de outro lado da Alemanha para aqui, cheio de carregado de peças para montar, com o interior todo de lá, com jantes, com coisas todas lá. Não há assim uma peça em especial, eu acho que se formos a falar, acho que é mesmo o interior. O interior para mim acho que foi é a peça completa, porque foi um juntar de peças de vários carros que fez o interior que está aqui. Foi desde o volante Porsche aos Recaro Ford, ao banco traseiro de um Derby, à chapeleira de uma Polo que tem interior vermelho, mas tem esta chapeleira em castanho. O que é que posso dizer mais? Aos manómetros estão ali, também ajudam. Acho que é um culminar, umas peças todas juntas, por exemplo, ao kit traseiro da Ela, que aquilo supostamente não é faróis de trabalho, são faróis no bueiro, mas eu não quis faróis no bueiro, quis faróis traseiros, para ficar 4 faróis. Acho que é basicamente um conjunto de peças que faz o carro. O stance é uma palavra que surgiu muito recentemente e os eventos lá fora já são há muitos anos. Não tem, tu tens eventos em que não vão só stance, vão clássicos, vai tudo junto. E já os frequentava desde 2012, quando fui para lá. O primeiro, por exemplo, para teres uma noção, existe um evento que é muito grande e as pessoas não têm noção, que é o Polo Treffen, por exemplo, tens mais de 200 a 300 polos de todos os modelos lá, de todas as séries, de todos os como é que se diz, de toda a Europa que vai lá. E tens lá desde clássicos a polos todos alterados, ao topo do topo da nata dos ditos stance. Estás a entender? Por isso eu não vou por aí pelos ditos stances, vou mais pelos eventos em si. O que me dizia dos eventos em si, tens alguns que são antigos, como o Wolfsburg Group Event, como o Edition 38, como o VW Days, que já existe há 25 anos. E o stance é uma palavra que derivou há uns anos e agora pegou moda, basicamente. Um dos eventos que eu mais gosto de ir é o VW Days, porque é um evento que me diz muito. Conheço imensa gente lá, conheço toda a crew, conheço todos, muita gente que lá vai visitar de toda a Europa, junta-se ali muita gente. Também fui ao último Edition 38 antes deles abrirem as portas a todos os modelos, também era um evento mítico. Fui ao Wolfsburg Group na Polónia, fui ao Wagnation na Bélgica, também é muito bom, fui ao Wagnation na Dinamarca, também é muito bom. Depois tens o XS, que é, qualquer deles é bom. Vais ao de Berlim, que foi no estádio, foi o último que aconteceu, provavelmente não vai acontecer mais. Tens esse, tens... depois o maior deles todos, que é um bocado diferente daquilo que nós chamamos evento, porque aquilo não é um evento, aquilo é uma expo, que é o ESA Motor Show. Basicamente acho que são esses os que mais me disseram alguma coisa. Claro que os outros todos eles dizem alguma coisa sempre. Tu vais sempre lá e são eventos que ou já são muito antigos ou são míticos. Por exemplo, um dos que eu mais gostei, que nem é muito antigo, o Royal Fintman, que era dentro de um hotel, que passavas lá 3, 4 dias e era dentro de um hotel. O MIVV, como tu viste o vídeo. São eventos que são... Alguns deles eram míticos, outros não são tão míticos, mas são eventos muito brutais, que aconselho a qualquer pessoa a sair daqui e ver, que é uma diferença bastante grande. Ela teve 5 anos baseada na Alemanha, como toda a gente sabe, mas da Alemanha ela andou várias vezes na Bélgica, várias vezes nos Países Baixos, Dinamarca foi lá 2 vezes,
UK foi lá uma vez, França foi 3 ou 4 vezes, Luxemburgo foi uma vez, Polónia foi uma vez, Áustria foi uma vez, Alemanha várias, em vários pontos da Alemanha, porque aquilo é enorme. Espanha já foi também, em Portugal foi os últimos, porque eu disse que ia fazer diferente do que toda a gente faz primeiro em Portugal e depois é que arranca lá para fora, eu fiz exatamente o contrário com ela. De 2012 até 2023 não fiz um evento em Portugal, só vinha cá fazer a inspeção com ela e ia-me embora. E em 2023 é que fiz o primeiro evento em Portugal, nesse ano até foram 2 seguidos. Basicamente foram esses, não estou a esquecer mais nenhum. E quilómetros, já vais acima dos 55, 58, assim uma coisa qualquer. Porque ela desde 2023 para agora deve ter feito que 2.500, 3.000 quilómetros, se tanto. A maior diferença é a postura. A postura das pessoas lá de fora para cá. Tem completamente outra postura e completamente outra abertura, por assim dizer. Tu quando falas aqui, pedes uma informação aqui a alguém, parece que estás a roubar informação para copiar-lhe o carro ou uma coisa já, né? Não te quer dizer nada, pedes as informações de um site de jantes, quais são as tuas medidas e só te faltam enganar nas medidas, estás a ver a ideia? Lá fora, tu pedes a alguém uma informação, o gajo é capaz de sair contigo, dar a volta ao carro todo, explicar-te o carro todo de um lado ao outro. E depois é a postura, que, como já falámos várias vezes, a postura é tudo. Se não tiver uma postura adequada ao sítio e ao evento que tu estás, é muito diferente daqui. Eu quando fiz a carrinha, fiz o motor para andar, para ser acessível a qualquer momento, poderes mexer em qualquer cabo, poder mexer em qualquer coisa, porque a ideia era sempre fazer viagens compridas. E agora chegou ao momento em que provavelmente vou tirar o motor fora e vou refazer o cofre todo do motor. Será o ponto em que, como já não tenho intenções de andar tanto com ela nesse tipo de viagens, acho que chegou ao ponto que está na hora de refazer o motor e pô-lo todo como eu sempre quis. De resto, por fora, mudei-lhe agora as jantes para estas. Sinceramente gosto mais destas que as próprias BBS RS, porque BBS RS é sempre a escolha certa, mas há outros sets de jantes que ficam muito bem, mas não é sempre a escolha certa. É preciso também escolher bem. E acho que isto é por assim dizer, o máximo OM Plus que eu consigo ver aqui. Podia-lhe espetar com umas E52, mas já as tive montadas e não gostei. Sinceramente já tive E30 montado, também não gostei. E acho que preferível, para a simplicidade da carrinha, acho preferível uma coisa destas. Quando as coisas começam a correr mal, às vezes é preciso dar um passo atrás para dar 2 à frente. Nunca desistir. Olhar para as coisas não como olhar sempre como um desafio e para te superar a ti próprio. Não olhar para quando as coisas começam a correr mal, está a correr mal, bebendo já isto e desistir. Não. Se fazes isso num carro, também vais fazer na tua vida. Estás a ver? E a melhor coisa é ser persistente. Se hoje não dá, procura e perceber porque é que não dá e voltar a insistir e um dia há de dar. Porque para tu acertares, tens que errar muitas vezes. Ninguém vai acertar à primeira. E se não fizerem isso, seja na vida, seja onde for, não vai lá. Eu já tive a carrinha à venda. Em 2013 pus a carrinha à venda. Teve 2 horas à venda. Depois arrependi-me. Arrependi-me, apaguei os anúncios e foi na altura em que vendi todo o material do Golf e comecei a fazer as contas ao dinheiro que fiz daquilo para começar a estourar dinheiro a sério em material para a Polo. Estás-me a meter agora num buraco. Sabes que um gajo estando lá fora agarra-se muito às cenas de cá. Eu costumo dizer que quem está lá fora é mais português que quem está aqui. E basicamente foi isso. Não te vou dizer, estar aqui a mentir, nunca venderei, nunca não sei o quê. Claro que vai ser sempre a última tentativa, como diz o outro, primeiro vão outras coisas e depois se calhar vai ela. Mas não te posso dizer que se tiver um dia a passar fome, claro que ela vai.
Se um dia precisar de alguma coisa para os meus filhos, vai na hora. Nem para trás, olha, se calhar é a primeira coisa que vai, porque é uma das coisas que se calhar arranjo facilmente a ir. E já tive propostas que provavelmente poucos terão aqui por carros portugueses. Estás a entender? Não vou estar aqui a dizer agora quanto é que foi, posso dizer em privado, mas tive propostas que era capaz de fazer quase 2 projetos iguais. E não foi. Mas se calhar um dia, se precisar, segue o caminho dela. Às vezes para darmos um passo à frente, temos que dar 2 atrás. Tenho vários. Tenho o meu irmão, que nunca se negou a nada, apesar de eu ter um feitiço do caralho com ele, e ele saber disso, que eu falei muitas vezes a cabeça, mas é o meu menino, e se ela está aqui, muito se deve a ele, ao André, ao António, que me fodeu a cabeça para não meter o G40, que supostamente era o que eu tinha na altura na cabeça, e me arranjou os carburadores Weber, e lá ficaram. Ao Tiago, do Spa, que foi quem me detalhou a carrinha em 2018 e nunca mais foi detalhada, e tu vês o estado dela. À minha mulher, que deixa-me torrar dinheiro na puta de uma sucata, e que sempre me apoia, e que é a primeira a dizer, olha, porque é que não vai buscar isto? Pá, e aos meus amigos, aqueles amigos que me realmente conhecem e que sabem como eu sou, e que sempre estão lá, a primeira coisa que um gajo pergunta ou pede ajuda, ou que um gajo não sabe tudo, é mesmo assim. O gajo que disse que sabe tudo não sabe. E a esses todos, eles sabem quem são. Gozem os carros, façam menos stress e gozem os carros, que foram para isso que eles foram feitos. Façam quilómetros.